Vamos ler o texto bíblico da reflexão dessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Aqueles que estiverem com a NVI, podem me acompanhar na leitura. Diz aqui a palavra do Senhor: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pode sentar? Há 2 semanas, o nosso caçula Natan estava na Flórida, junto com a seleção brasileira de beisebol, no Mundial, Sub-18. Logo depois do primeiro jogo contra a África do Sul, o time americano passou por eles. E impressionou. Primeiro porque o uniforme deles era impecável, né? Inclusive o spike, que é a chuteira que eles usam. Do Brasil tinha alguns que a câmera focava, dava até dó de tão gasto que estava. Mas o que chamou a atenção mesmo do Natan foi quando eles passaram e como eles passaram. Os meninos eram gigantes. Tinha jogador de 2 metros, 1,90 m de altura. E ele falou assim: pai, quando eles passaram, tudo assim imponente, quando olhava, era aquele olhar que é lógico, a gente interpreta como a gente sente, né? Era um misto assim de indiferença com desprezo. Porque eles sabiam, o Brasil é um país que não tem expressão no beisebol, os Estados Unidos é o país do beisebol. Eles sabiam que o Brasil era fraco e que eles eram bons. E ficou provado que eram bons porque foram campeões nesse torneio. Desprezo é sentimento, atitude de alguém que se sente melhor, superior. Não é verdade? Se sente. Às vezes não é, mas se sente. E foi por isso que os americanos, pelo menos na avaliação do Natan, demonstraram desprezo. E foi exatamente isso o que o nosso Senhor Jesus encontrou ali em Jerusalém. Ele observou, diz o texto, que tinha um povo ali com o nariz empinado. Todo mundo já passou por isso. Como é desagradável. Gente que tem um rei na barriga, acha que é melhor. Espero que não seja você essa pessoa, né? Mas enfim, Jesus encontrou e para denunciar isso, e também para corrigir uma percepção muito equivocada daquele povo, Jesus então conta essa parábola que nós acabamos de ler, onde ele apresenta 2 pessoas
diferentes, mas elas tinham a mesma intenção nessa parábola. O quê? De buscar a Deus, porque ambos foram ao templo. Quem vai ao templo quer buscar Deus. Numa linguagem mais moderna nossa, está desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua relação com Deus. E aqui então a gente vai ver que há maneiras de se buscar a Deus. A maneira de buscar Deus e você de fato encontrar Deus e mais do que isso, ser abençoado por esse Deus. E você pode estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e não encontrar Deus. Então Jesus aqui apresenta dessas duas pessoas que foram orar no templo, se aproximar de Deus. E o primeiro era um fariseu. Fariseu era alguém que era do grupo dos fariseus, o grupo mais radical que havia naquele tempo. Eles seguiam as minúcias da lei, mais do que a própria lei mandava. Por exemplo, ele diz aqui no texto que ele jejuava 2 vezes por semana. Isso é espetacular, por quê? Porque todo judeu tinha que jejuar sim, mas a obrigação era 1 vez no ano, no dia da expiação, dia do Yom Kippur. Nesse dia tinha que jejuar, mas ele, 2 vezes por semana. Quantas vezes mais? 100 vezes mais do que deveria, num ano. Esse cara não era qualquer coisa, Era um homem que procurava andar na linha. Você olhava assim, uma pessoa dessa, você confiava facilmente. Porque ele diz, olha, eu não sou como os outros que roubam, não sou ladrão, Eu não sou corrupto, como esses políticos, esses engravatados. Eu não sou. Eu não sou infiel à minha esposa, como esses outros adúlteros. E muito menos eu sou um traidor da pátria, como esse publicano. A gente vai falar dele logo, logo. Então, esse cara, qualquer um que olhasse de fora, era um modelo de homem espiritual. É uma gente boa. As mães de meninas aqui olhariam para o cara e falariam, não, eu quero esse para genro. Porque um cara é trabalhador, um cara correto, é um crente de primeira. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola e a sua audiência ouve ele falando desse publicano, falando, não, esse cara é bom. Todo mundo olhava. Não, esse aqui é o herói dessa história. Era a expectativa. Aí, então, Jesus fala de um outro. Primeiro ele fala do fariseu, símbolo de espiritualidade na época. Depois Jesus coloca um segundo personagem que é o oposto. Era o quê? O publicano. Publicano era funcionário de Roma. Israel era vassalo de Roma. Roma era o império. Roma dominava Israel. Então, Israel tinha que pagar imposto, tributos para Roma. Como é que Roma pegava esse tributo? Ele dividia a nação em várias regiões, e cada região tinha um cobrador de imposto. Alguém da Receita Federal hoje. Então, ele era alguém que trabalhava para o inimigo. E esse publicano, lá em Israel, era o quê? Um israelita. Logo, um vira-casaca. É um judeu que cobrava imposto de um judeu para o inimigo Roma. Por isso que eles eram odiados. Ninguém gostava, de publicano. Publicano ele podia até ganhar bem, mas ele vivia mal. Pelo menos o círculo de amizade dele era muito restrito. Agora, qual que é a diferença que Jesus aponta para esses? Jesus fala que o fariseu, ele se julgava superior. Ele media a sua espiritualidade com base nos outros. Ele escolhia quem era menos e falou assim, eu não sou igual a ele, eu sou melhor. O publicano é diferente. Ele se reconhecia o quê? Indigno.
Ele sabia que ele não era coisa boa. Não é porque ele cobrava imposto. Ele sabia que era pecador. Ele tinha tanto isso na cabeça que, quando ele foi para o templo, diz que ele ficou à distância do fariseu. O fariseu não gostava de se envolver. O fariseu, ele achava que era a elite. Então, ele ficou longe do fariseu. É possível que, mesmo ele sendo judeu, e como judeu ele tinha direito de entrar no átrio dos judeus, ele permanecesse um cômodo para trás, que era o quê? O átrio dos gentios. Porque quem não era judeu, chamado gentil, não podia entrar onde somente judeu podia. É possível que ele, reconhecendo a sua indignidade, ficou lá no fundão. Assim como aquela jovem que eu mencionei tempos atrás, que estava buscando a Deus, aquela que era uma prostituta, quando entrou no templo, lá em São Paulo, ela ficou no último banco. Porque ela se sentia tão suja, tão indigna. Era mais ou menos assim, este publicano. E não bastasse isso, quando ele foi orar, o texto diz que ele batia no peito. Ele batia no peito e só conseguia falar uma frase: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Batendo no peito. Por que eles batiam no peito? O peito é aquele que guarda o coração. Eles entendiam que do coração é que saía a maldade. O coração era a fonte de todo pecado. E ele, reconhecendo o seu mau coração, ele batia no seu coração. E sem levantar os olhos para os céus, que é a casa de Deus, ele mantinha a cabeça baixa e a oração dele era: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu gosto da revista atualizada que diz: ser propício a mim, pecador. Porque propício vem do propiciatório. No templo existia a arca da aliança, a tampa da arca era o propiciatório. Quando se sacrificava uma vez por ano o animal, o sangue daquele animal era derramado em cima do propiciatório, para que houvesse perdão dos pecados. E quando então ele orava: ser propício a mim, pecador, a oração dele é: Senhor, que aquele sangue que é derramado ali para perdão dos pecados, represente os meus pecados também, para que eu seja perdoado. É alguém que estava quebrado diante de Deus. Diferente do publicano, ele não podia falar assim: Deus, eu jejuo, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus, eu sou bonitinho. Ele não tinha nada. A única coisa que ele podia apresentar para Deus era o seu pecado. E por isso ele ora. Quem se enxerga e sabe que nada é diante de Deus, que não tem o que mostrar, que tem temor de Deus no coração, e portanto se encontra em total desespero, só pode contar com uma coisa: a misericórdia de Deus. Não tem outra coisa. O nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5:3, ele diz: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Olha o que ele diz: o reino dos céus é para aqueles que são pobres em espírito. Vocês já ouviram pessoas falar assim: olha, materialmente eu sou pobre, mas eu sou rico espiritualmente. Essa frase é interessante. Espiritualmente eu sou rico. Agora, tem que entender o que talvez você já tenha dito isso, Nessa fala, o que você quer dizer? Eu sou rico espiritualmente. É porque você é uma pessoa consagrada? É alguém que jejua, que ora, que busca, que evangeliza, que vive na presença de Deus? Será que é isso?
É alguém que, como o fariseu, acha que está mandando tão bem, que ao invés de chegar na presença de Deus e glorificar Deus, ele começa a falar o quê? Ele começa a falar a lista dele, é autolouvação, ele começa a falar o que ele tem de bom. E a palavra de Deus diz o quê? Não apenas a palavra de Deus, mas saiu da boca de Jesus Cristo. Olha, o reino dos céus é para aqueles que são pobres em espírito. Porque quando a gente começa a confiar naquilo que a gente faz, a maneira como a gente leva a nossa vida, a gente começa a se achar merecedor de Deus. O pobre em espírito é aquele que se reconhece falido espiritualmente. Fala assim, eu não tenho nada. O melhor que eu posso fazer é nada. Não é digno da pessoa do meu Deus. E quando eu não tenho nada, então Deus se torna tudo. Eu não tenho alternativa a não ser confiar nele. É isso ser pobre em espírito. E essa leitura não é minha, viu? É daquele pastor pentecostal Carlinho Queiroz, né? O ser pobre em espírito. E é o que esse publicano está mostrando, né? Diferente do fariseu. O fariseu, ele se considerava um milionário espiritualmente. A lista dele era tão linda que só faltava os anjos descerem e aplaudir. Então, o fariseu aqui, dessa parábola, irmãos, representa todos os crentes que confiam em si. E se eu confio em mim, eu não preciso contar com a misericórdia de Deus. Não preciso. Né? É quase que, para o fariseu, um direito adquirido está diante de Deus. Por isso, ele não glorifica e também não pede nada. Repararam, que oração é essa? Ele não honra a Deus, ele não pede nada para Deus, ele só fala de si e menospreza o outro. Bem diferente de um outro fariseu na Bíblia, que depois de se converter, olha o que esse fariseu diz. É de Efésios, eu não sei se eu coloquei certinho o versículo aí. Eu peguei aqui, vocês conhecem meu histórico, está aí o versículo. Eu peguei a tradução de Eugene Peterson, está na Bíblia a mensagem, porque eu acho que ele apresenta de maneira assim muito linda aqui. Olha só o que um fariseu chamado Paulo, ele diz. Vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, Paulo está falando de si, viu? Circundado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. Isso aqui é o currículo dele. Se o fariseu, ele tinha que se gabar, Paulo dava uma surra de currículo, tá certo? Agora, o que é que Paulo faz disso tudo? Desse currículo invejável? Ele não emoldura e coloca num quadro. Ele não vai no templo e se gaba diante de todo mundo. Ele não usa isso numa oração para menosprezar os que são menos. Ele fala o que ele faz. Olha a continuação do texto. Lá em Filipenses. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida,
comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo o mais é insignificante. E ele usa uma palavra forte, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. É isso que o Evangelho faz. Ele nos tira essa cegueira da nossa própria condição espiritual. E a gente se descobre pobre, cego e nu. E a gente não tem outra coisa, tem outra alternativa a não ser ir para Jesus Cristo. Crente que se gaba do que faz, de como vive. Ele não entendeu nada. Qual era o problema do fariseu, irmãos? Ele era sincero, viu? Aqui está uma coisa assustadora. O fariseu, ele realmente achava tudo isso. A sua arrogância era fruto de um entendimento equivocado, de uma crença que estava errada. E muitos crentes têm hoje, esse é o problema. Que a gente é aprovado, que nós somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. Por você ser um seguidor fiel da religião. Esse foi um grande erro desse fariseu. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 2,16. Presta atenção. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É a palavra do Senhor. Outro problema sério desse fariseu é que a oração dele era completamente estéril. Por quê? Porque ele não orava para Deus, né? Como deveria ser qualquer oração. O fato de abrir a boca e falar o nome de Deus não quer dizer que a oração está chegando até Deus. Olha só no versículo 11 dessa parábola, o que ele diz? O fariseu, em pé, orava no íntimo. Na revista atualizada, ele fala de um jeito mais forte, olha, o fariseu de pé assim orava consigo mesmo, de si para si. A oração dele não ia para Deus, a oração dele era para ele mesmo, ele falando com ele mesmo. Ele estava tão encantado de como ele era bom, que não tinha tempo para levar para Deus. A oração dele não chegava no teto, porque não era essa a intenção. Era um exercício de promoção pessoal, para se gabar diante dos outros, para todo mundo ver, nossa, como esse cara é bom, né? E aproveitava tudo isso para desprezar. Onde já se viu? Quando uma virtude cristã pode servir de plataforma para rebaixar quem quer que seja. Eu fiquei sabendo que num retiro nosso, da mocidade, estava lá um casal, uma dupla, eu não sei se de homossexuais ou de lésbica, eu não sei, isso eu não fiquei sabendo. Mas fiquei sabendo de alguns pais crentes, não sei de que igreja exatamente, da Holiness, ficou escandalizado. E alguns falaram assim, gente assim não poderia estar presente no retiro. Alguns dizem, gente assim não pode estar presente na igreja. E por que a gente costuma falar assim? Quem fala isso? Por que a gente fala? Mas quem fala, por quê? Porque eu não sou assim. Eu sou melhor. Não estou aqui entrando no mérito, né? Dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo aqui que quando a gente repele alguém, é porque a gente costuma se sentir mais. Como que a gente vai encarar o dia que entrar por aquela porta,
alguém que é completamente diferente de nós. Como essa pessoa vai se sentir nesse meio? Ele vai sentir o amor de Deus? Ou vai sentir o perfume do fariseu? Eu fico pensando, o dia que entrar nessa igreja um transexual, que a igreja evangélica, no geral, apedreja. Mais uma vez, eu não estou falando do ser certo ou errado. Como essa pessoa se sentirá? Como nós o faremos sentir vai ser reflexo de como nós nos enxergamos. E vai ser terrível. Quem quer que seja entrando por ali, não sentiu o amor de Deus por nossa causa. Porque ela só poderá se sentir amada através de nós. Porque Deus, Ele não vai mostrar o seu amor do nada. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o braço de Cristo, nós somos a boca de Cristo, nós temos o coração transformado. Amém, irmãos? É através de nós que as pessoas são transformadas, são impactadas pelo amor de Deus, e vamos construir uma ponte até o coração dela, através do qual Jesus vai atravessar. Essa é a nossa missão. Mas enquanto a gente alimentar esse tipo de pensamento como do fariseu, que nós somos, a partir daquilo que nós fazemos, estamos perdidos. Ah, o pastor crente não faz? Faz. Mas como resultado de quem é. Ele não é como resultado do que faz. Nós somos como resultado da obra de Cristo na nossa vida. O agir do Espírito Santo. Esse fariseu não tinha nada disso. Esse fariseu fazia a oração. E olha, nós que oramos, cuidado, irmãos. Podemos estar fazendo oração como a do fariseu, né? Jesus alertou isso, Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Exatamente isso que o fariseu estava fazendo. E cuidado, para não ser assim. Há crentes que numa vigília é o primeiro a chegar. Há crentes que numa reunião de oração é o primeiro a chegar. Há crentes que gostam de serem convidados para orar em público. Mas se esse mesmo crente nunca ora no quarto em secreto, tem que se perguntar que tipo de vida de oração está tendo. O crente que não se dobra no quarto em secreto jamais terá unção. O fogo dele será um fogo plástico, uma imitação grotesca e sem poder nenhum daquilo que vem do Espírito Santo. A conclusão, então, até aqui, o povo estava ouvindo, estava tudo tranquilo, né? Eles estavam até esse momento, no versículo 13, vendo o fariseu como mocinho e o publicano como a pessoa errada. E Jesus, então, pega todo mundo no contrapé. No versículo 14, ele conclui, olha só, versículo 14 dessa parábola: eu digo que este homem quem? O publicano, e não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É assim que funciona com Deus. Quem se humilha diante de Deus não permanece no chão. É o Senhor quem estende a sua destra fiel e misericordiosa e traz a pessoa para perto de si. Quem se exalta diante de Deus se considera justo, assim como o fariseu. Jamais será justificada. Por quê? Porque quem se acha justo não precisa de Cristo. E Jesus é aquele que justifica. Quem justifica o pecador não são as nossas obras, mas é Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira da gente ser aceito na presença de Deus é por meio de Jesus. Agora, quem se humilha na presença de Deus, atrai a presença de Deus. Mais ainda, a bondade, a benevolência de Deus. Se não, veja, Isaías 57:15. Vamos ler junto, irmãos? Esse texto é lindo demais. Olha o que Deus diz. Pois que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É a palavra de Deus para nós, irmãos. É com esses que Deus habita. Por isso Deus alerta tão forte, tantas vezes nas Escrituras, sobre a soberba, o orgulho. Deus não pode, mas Ele habita com contrito e humilde. Que palavra linda e abençoada. Esse é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Muito bem, o que eu levo para casa disso tudo? Você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, cuidado, você sabe, se anda se achando demais. E se no coração, ainda que a sua boca não seja como a do fariseu, desprezando os outros. Todo desprezo indica que o nosso coração se acha mais, se acha melhor, se acha superior. Desprezo é resultado do orgulho instalado no nosso coração. Como que você tem ido na presença de Deus? Você que é um crente que ora. Qual a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? Qual a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Ah, pastor, faz sempre que eu não peco. Está precisando chorar de verdade. Qual a última vez que você parou de falar, não, todo mundo peca, Deus. Não, é só isso aqui. Mas chorou, com dor na alma, que se humilhou na presença de Deus. Nessa parábola a gente tem um alerta para aqueles que acham que está tudo bem. Ao mesmo tempo, é um sopro de vida, um alento, uma enorme janela de esperança para aqueles que se reconhecem perdidos, sem saída, que não são merecedores da bondade de Deus, irmãos. Se você reconhece seus pecados ao ponto de dizer para si mesmo ou para Deus, eu pequei demais. E o pior é que não tem como voltar atrás. E de fato, não tem nenhum pecado que dê para a gente voltar atrás. Pecado cometido é pecado consumado. E aí você diz, eu sei que Deus existe. E aqui que está a desgraça. Porque aquele que se reconhece pecador e crê que Deus existe, esse entra num desespero maior do que o ateu. Porque o ateu sabe que não tem para quem prestar contas, mas o crente sabe. E você sabe que Deus sabe o que você fez. Deus sabe como você viveu. Deus sabe o que você fez no verão passado. Se você reconhece assim, e se isso te dói, a ponto de não ter coragem de levantar a cabeça diante de Deus, se você lamenta, não importa o seu erro, a exemplo do publicano, sabe, você tem vontade de socar o seu peito, ótimo, só que não para por aí, dê o próximo passo, faça como o fariseu não, o publicano, ore ao Senhor e diz, Deus,
tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Jesus que é o ontem, hoje e será o mesmo para sempre, aquele que não pode mudar, vai falar a mesma coisa. Este voltou para sua casa, justificado. Todo crente tem que ter tido essa experiência uma vez na vida, pelo menos na sua conversão, e tantas outras vezes. E o que acontece? Cada vez que eu consigo ouvir o Senhor dizendo isso, o meu coração passa a amar ainda mais a Jesus. É isso que faz a igreja se apaixonar, porque Deus é capaz de olhar para alguém como eu, que não tinha nada para lhe oferecer, quando vi de mãos vazias e um coração carregado de pecado, eu clamei por sua misericórdia, e Ele estendeu a sua misericórdia. Jesus é aquele que justifica. Ele transforma o injusto num justo diante de Deus. Ele faz isso, não é passando uma borracha, como se não tivesse acontecido. Ele faz isso passando o seu próprio sangue. Jesus morreu justamente para isso. Jesus morreu por você. Jesus te perdoa. Jesus faz de você uma pessoa nova. Jesus te aceita. Jesus te ama. Curva sua cabeça. Senhor, nós estamos diante de Ti, sabendo que Tu és aquele que sonda a mente e também o coração. Portanto, somente o Senhor sabe de fato. Aliás, nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Aqueles que dentre nós são como o fariseu, e aqueles que estão como um publicano. Precisamos pedir misericórdia para o Senhor. Quando Jesus tem nos levado a uma vida nova, a uma vida de santidade, de pureza. Ó Deus, isso que é tão lindo, tão bom, isso que é obra do Espírito Santo, muitas vezes tem se deformado numa plataforma para a soberba, para nos julgarmos melhores, para desprezarmos aqueles que não se enquadram naquilo que a Tua palavra apresenta como a vontade do Senhor. Nos perdoa, Deus. Assim, vivendo, deixamos de ser o bom perfume de Cristo, para nos transformarmos naquele cheiro fétido de enxofre, como algo vindo do reino das trevas, e não da beleza de Jesus Cristo. Queremos despertar para isso, Senhor. Nos perdoa toda arrogância, toda altivez, o nariz empinado, o olhar, ó Deus, de desprezo. Nos perdoe. Queremos viver na simplicidade do Evangelho, reconhecendo sempre que tudo que temos e somos é resultado daquele que um dia nos justificou, nos redimiu, e porque ouviu o nosso clamor pela misericórdia, nos deu a graça, a alegria e a leveza de sairmos da Tua presença, voltarmos para as nossas casas justificados. Senhor, se alguém aqui ou que nos assiste está se achando o mais
desprezível dos pecadores. Alguém que tem recaído incontáveis vezes e já não acredita mais na possibilidade da redenção, da libertação. Que o teu Espírito convença agora de que essa palavra foi dita há 2000 anos, endereçada nesse dia para essa pessoa, para esse coração. Queremos, ó Deus. E assim, todo louvor, toda honra, toda glória será somente do Senhor e para o Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós chamamos, Senhor. Coloque-se de pé.